a gente pode começar a falar sobre os anfíbios. O que são os anfíbios? Eles são aí acabaram sendo, se eu não me engano, a primeira espécie a dominar, na verdade, são os primeiros vertebrados a dominar totalmente o ambiente terrestre. Passaram a sua maior parte da vida aí na água, né? Vivendo aí nos mares, nos rios, e foram aí os primeiros a começar a habitar a vida terrestre. Saíram aí do da água para habitar os solos dos grandes países aí. E por isso eles são conhecidos aí como os animais de vida dupla. Passam maior parte da sua vida ah, na água, ou seja, ele tem uma vida aquática e não pouco, não muito, né, mas um tempo aí considerável, né, na Terra. Porém, eles ainda são muito dependentes do ambiente aquático, diferentemente dos répteis, que, se eu não me engano, foi a terceira espécie a dominar o ambiente terrestre, a segunda, perdão, e deixaram essa dependência aquática e passaram a viver a maior parte na Terra, como é o exemplo dos lagartos. Lagartos são répteis aí que dificilmente você vai ver um lagarto dentro d'água. Aí vocês podem perguntar, mas Gabriel, a tartaruga é um réptil e ela vive praticamente grande parte da sua vida dentro da água, mas não dizendo assim, anfíbio, ele vive sua vida todinha na água e pouca parte aí na terra. E o réptil é praticamente o contrário. Não quer dizer muito disso. Diferentemente, eles podem simplesmente viver tanto na terra quanto na água. Porém, o anfíbio ele é dependente. Já o réptil não é para tanto, porque os, ré- os, os répteis eles têm uma respiração aí 100% pulmonar, ou seja, seus pulmões eles conseguem aguentar muito tempo aí viver no ambiente terrestre. Já os anfíbios eles estão nossa, eles têm três respirações. São pulmonar também, né? Tem a respiração através das suas brânquias e a respiração cutânea, que é através da pele. Se alguém se sentir à vontade aí, vocês podem falar mais um pouquinho aí a respeito Essa, desse último assunto que eu estava comentando. Vai. essa grande semelhança entre eles é devido que praticamente todas as espécies de répteis são, como eu posso dizer, surgiram dos anfíbios que vieram do mar para a terra. Uhum. Com isso, como tu falou, há várias semelhanças, como até uns répteis vivem dentro d'água, boa parte dentro d'água. Os aligator, que é conhecido como jacarés, eles também são répteis e passam boa parte do seu tempo dentro d'água. Essas semelhanças são, como eu disse, são dadas porque sucederam dos anfíbios. Características muito semelhantes, mas não são iguais, como foi citado aí pelo Gabriel, não são exatamente a mesma coisa. Diferente dos répteis, os anfíbios não possuem escamas. Já os répteis, eles possuem escama na sua pele, como uma forma de proteção. São escamas endurecidas. E os répteis também se agasalham a qualquer clima, porque são conhecidos como animais de sangue frio. O seu sangue, como eu posso dizer, se agasalha em qualquer ambiente. Então seria, no caso, dependente da fonte, do ambiente que ele tá, né? Sim, mas
Acredito que isso não sirva para água só, ou para climas frios, porque eles gostam mais de climas tropicais, como algumas florestas ou seca. Tem répteis que vivem no deserto, como as cobras, cascavéis, Alguns lagartos. lagartos também, só que eu não sei. As cascavéis são praticamente conhecidas no mundo todo como répteis. É o único réptil, as cobras são os únicos répteis que não tem, são um dos únicos répteis que não tem quatro patas. O resto, praticamente todos têm quatro patas. Sim, Bom, sim. continuando. Opa. Pode falar. Sim, e continuando o que o Leno falou, ele está totalmente correto sobre a questão de eles terem sangue frio. O frio, né, no caso. Os anfíbios e répteis, eles têm isso em comum. Eles têm realmente sangue frio e depende das fontes do local que eles estão para se aquecer. Bom, continuando aí sobre os anfíbios, eles podem ser divididos em três grupos, que são os anuras, os urodelas e os apodas, que são os anuras são os que não possuem cauda e possuem um corpo curto e apresentam 4 metros locomotores nos adultos. Os urodelas, eles possuem cauda, algumas espécies vivem toda a vida na água e outras, nesse ambiente, vivem apenas em fase larval. Os apodas, eles não apresentam patas e com exceção de algumas espécies aquáticas, eles possuem um corpo alongado e os olhos são reduzidos e pouco funcionais. Continuando essa parte dos anfíbios, eu vou falar um pouco sobre o importante papel ecológico dos anfíbios, como, por exemplo, os sapos, que fazem parte da classe dos anfíbios. E eles são capazes de viver em ambiente terrestre, na fase adulta, mas eles são dependentes da água para a reprodução, como o João Gabriel já falou, que eles vivem grande parte da sua vida na água. E esses animais, eles são muito bons bioindicadores para a saúde e ecossistema em que eles habitam, visto que eles são muito versáteis em questão de ambiente, eles habitam ou a terra ou a água. Então, também, além disso, esses animais, eles atuam como importantes combatentes para as pragas. Eles atuam como agentes biológicos. E as espécies, elas se alimentam de mosquitos, de moscas, insetos e outros predadores naturais mais eficazes. E dessa forma, elas também auxiliam a gente no controle da disseminação de doenças, tipo a dengue, que é provocada pelo mosquito, a chikungunya, a zika, febre amarela e outras doenças desse tipo. Também eles são da ordem Anuro, como a Lara já citou, essa ordem. Eles são produtores de substâncias poderosas, como venenos, que podem ser usados para descobertas laboratoriais, para uso da medicina e etc. Bom, como já foi explicado anteriormente, os anfíbios e os répteis, eles compartilham de algumas características em comum, como, por exemplo, os dois grupos, eles são vertebrados e têm sangue frio, ou seja, eles dependem de outra temperatura externa para que eles possam se aquecer. E eles também têm a semelhança de que precisam passar pelo menos alguma parte do tempo deles fora da água. Além disso, alguns dos répteis e dos anfíbios têm aparência semelhante. O que difere são, o que já foi dito anteriormente também, né, que os répteis possuem a pele seca e os anfíbios têm a pele úmida, e pelo fato de passarem grande parte da sua vida dentro da água. Algumas características extras sobre os répteis é que nem todos eles põem ovos com casca. Como, por exemplo, os répteis ovíparos, eles põem ovos, mas os répteis chamados vivíparos já nascem formados, como as serpentes. Além disso, muitos répteis
rastejam ao andar. É daí que vem o nome réptil, aquele que rasteja. É, então, esse negócio aí da pele, ele é muito interessante, porque os anfíbios, eles por passarem maior parte aí do tempo dentro da água, eles não têm uma pele fina e bem permeável. Até porque tu não vai ver num deserto um sapo dando pulo. Ele tá doido, ele bebeu, não é possível. Ele tá voando. Por quê? Porque o deserto é um ambiente seco, um ambiente onde vai ser difícil a presença de água, né? A umidez ali vai ser muito escassa. Então, é um ambiente propício para quê? Para os répteis. Porque os répteis, eles não necessitam 100% aí da água. Como foi o caso da tartaruga lá, a tartaruga ele pode conseguir normalmente viver no ambiente terrestre. Hoje, inclusive, a gente conhece aí, né, as jabotas, o jabuti, que passam grande parte da sua vida sendo aí o seu bichinho doméstico, né? Seu bichinho de estimação. Passam grande parte aí na Terra, no ambiente terrestre. Então, os répteis, por eles terem essa vida aí praticamente terrestre, eles já aderiram aí uma pele mais impermeável e bem dura, inclusive. Isso resultou até no quê? Na, na sua fecundação e nos seus ovos. São outras diferenças aí que a gente consegue notar, porque os anfíbios, eles realizam aí uma fecundação externa, ou seja, o macho ele vai botar para fora lá seus espermatozoides e a fêmea vai jogar os seus ovos. E isso tudo dentro da água, né? Porque eles, se eu não me engano, eles crescem através da metamorfose aí, né? São divididos em várias fases, os girinos, o saquinho e o sapão. E aí ocorre essa fecundação externa, diferentemente dos répteis, que realmente tem uma fecundação interna. E os ovinhos dos anfíbios, eles são em grande quantidade, porém são bem frágeis. Esse aí é o motivo de eles terem que ficar em ambiente aquático, porque se eles ficarem em ambiente terrestre, exposto à luz do sol, eles podem sofrer aí por desidratação e acabam morrendo. Alguns, alguns dos filhotinhos que estiverem prestes a nascer. Já os répteis não, eles possuem os ovos aí com casca bem dura e rígida, e o que vai resultar também vai deixar praticamente impossível aí a perda de água e vai deixar o filhotinho que está lá, o ovo, bem hidratado, inclusive. Alguém tem uma colocação aí para colocar? Fazer? Outra diferença muito importante entre os anfíbios e os répteis é que os anfíbios eles realizam os 3 tipos de respiração: a branquial, por exemplo, os sapos, enquanto girinos, e pulmonar e cutânea, quando adultos. Enquanto que os répteis eles realizam apenas a respiração pulmonar. Uma coisa também que não sei se já falaram, que falando um bocado de coisa aí, é que a maior parte dos répteis são todos carnívoros. Entre poucos répteis ali são herbívoros. A maioria se alimenta de moscas, de carne mesmo, como as cobras comem os sapos, que sapos são anfíbios. As cobras têm todo um ciclo ali, mas a maioria dos répteis são carnívoros. Poucos ali dentre eles comem plantas. Então, Gabriel, como tu havia mencionado antes que eles têm uma pele bastante permeável, que é contra as trocas gasosas e água, tem algumas espécies que utilizam isso como vantagem para uma respiração cutânea, que é a respiração pela pele. Bom, como o Leandro estava falando a respeito da alimentação de algumas espécies, é importante a gente falar que os répteis, eles são animais que fazem parte da cadeia alimentar de diversos ecossistemas. Porque, por exemplo, os crocodilos e os jacarés, eles são grandes carnívoros, estando basicamente no topo da cadeia dos ecossistemas.
Algumas outras espécies de répteis são herbívoras e atuam como consumidores primários. E, além disso, além dessa importância na cadeia alimentar dos ecossistemas, eles também têm certa importância econômica, porque algumas espécies se apresentam potencial farmacêutico, como é o caso do veneno da jararaca comum, que desenvolve remédio contra hipertensão, que é chamado captopril. Uma curiosidade também é que desculpa, Ana. Os anfíbios, eles possuem glândulas que secretam um veneno que é tipo usado como uma proteção para eles. Eu estava falando aí sobre os anfíbios e os répteis e a importância deles para o equilíbrio da biosfera do nosso sistema. E o Brasil, ele é um dos países, o país que apresenta o maior número de riqueza de espécies, tanto de anfíbios quanto de répteis. E esse fato, ele releva a responsabilidade do nosso país em relação à preservação dessas espécies. Show. Alguém tem mais alguma coisa aí a complementar? Outra característica que os anfíbios têm é um sistema circulatório, é fechado por deles, que no caso, com o sangue circulando no interior dos vasos sanguíneos e do coração, né? O coração dos anfíbios apresenta 3 câmeras, sendo 2 átrios e um ventrículo. A excreção ocorre graças à presença de rins. Sim, os anfíbios têm rins, os quais são formados por pequenas unidades camadas de néfrons. Os anfíbios apresentam dietas variadas, que no caso seriam da vida duplas deles. Enquanto eles são girinos, eles comiam algas, dentre isso. E fazendo assim, eles podem ser onívoros, ao mesmo tempo carnívoros ou herbívoros. Por fim, eu queria falar algumas curiosidades a respeito dos anfíbios, como, por exemplo, o fato de que eles podem se reproduzir de 39 maneiras diferentes, dependendo da espécie. Outro ponto é que os primeiros anfíbios apareceram na Terra há aproximadamente 370 milhões de anos, por volta do período Devoniano. Atualmente são conhecidas cerca de 7.000 espécies de anfíbios e 900 delas somente no Brasil.